Hoje eu tento olhar mais sobre a operação mesmo, se ela está indo a favor, se ela está indo contra. Então o dinheiro não, como não faz diferença, acaba que eu me concentro mais na entrada, entendeu? Uhum. Me ajuda bastante, só que isso porque já tenho muito tempo. Acho que se eu fosse fazer o comparativo de antes eu ficava mais nervoso, suor na mão, sei lá, né? Aquelas emoções doidas e tipo, de ficar puto, tipo, nossa, esse negócio aqui é loucura, ou como que é só eu comprar que ele vai para baixo, é só eu vender que ele vai para cima, sabe assim? Mas hoje eu já consigo superar isso. É, tem aquele sentimento que o mercado parece que sabe onde está teu stop e vai buscar, Isso, né? exatamente. É, eu sei como que é isso. Eu tive esse sentimento também. É bem complicado, assim. Porque parecia que você entrava num trade antigamente e falava, não, o pessoal sabe, o pessoal tá vindo me buscar para tirar meu dinheiro e ir embora de novo. Isso, só tem eu, né? Porque Eu acho que é todo mundo acaba passando por isso, cara. Mas legal, Bruno. Quem mais aí que pode falar mais alguma coisa? Vamos lá. O Alessandro aqui. Vamos É, lá. o que que acontece? Uma coisa que eu tenho trabalhado muito, para mim, tem surtido efeito, eu até escrevo isso. Todos os dias eu pego, tem um bloquinho na minha frente que eu coloco aqui, igual eu tô com um rascunho de hoje aqui, as notícias, o horário das notícias, aí vai passando, eu vou riscando, marco as minhas entradas, eu me limito um número de entrada e um valor financeiro de perda durante o dia, Aham. entendeu? Então, eu rateio esse valor dentro das entradas e distribuído em cima da pontuação do stop que dá na operação. E o stop sempre técnico, que é uma coisa que eu tenho relutado muito, e o dashboard ele mostra para a gente, e pelo fato de eu ter assim já um costume de buscar sempre stop técnico, a gente olha para a entrada, tá dando venda, um exemplo, tá dando venda. E onde é Certo. que eu colocaria um stop técnico? Você está entendendo? Aí eu Aham. fico remoendo aquilo, você está entendendo? E isso eu ainda estou relutando. Tem uma semana que eu estou com o dashboard, eu estou relutando isso ainda, né? Mas com relação às idas e voltas do mercado, o que que acontece? Quando eu entro, eu criei alguns parâmetros para mim, e eu tenho seguido isso, e eu sinto que isso tem, assim, tido um efeito positivo. É a questão de que eu tenho o meu alvo, eu tenho o meu stop, eu não negocio com o stop e com o alvo, Pô, entendeu? O meu stop é 5 pontos no dólar, beleza, é 5 pontos, é aquilo ali. Uhum. Eu tenho limitado aqui 3 entradas no dólar diário durante o dia, então eu vou fazer as 3 entradas. Entrou na primeira, é 5 pontos, é 5 pontos. Eu não vou mover ele mais 2 pontos, passar para 7, não faço isso, é 5 pontos. E acabou. O meu alvo é 10, um exemplo. Chegou no 8. Eu, no máximo, que eu tenho como parâmetro, tipo assim, se a operação andou 80% a meu favor, eu vou e puxo o stop para 0 a 0. Entendeu? Essa é uma questão mental, né? Poxa, vai 80% é meta batida para mim. Então, quer dizer, Certo. se mandou 80%, o máximo que eu vou fazer é proteger no 0 a 0 e aceito ele voltar e me tirar no 0 a 0, mas não negocio com o alvo e nem com o stop, entendeu? Meu alvo é Entendi. 10, é 10. Meu stop é 5, é 5, entendeu? E não tem negociação. Isso aí tem surtido muito efeito para mim, porque eu pego, escrevo isso assim, isso aqui é o meu parâmetro para poder operar. Eu não posso alterar isso, entendeu? Entendi. Você não faz parcial, então. Eu não faço parcial, porque o que Tá. acontece? É, a parcial eu nunca olhei ela com bons olhos, por quê? Qual que é o tamanho desse movimento que você espera quando você faz uma entrada? Que é coisa que eu quero aprender também, entendeu? Uhum. Por exemplo, o dashboard deu uma entrada e o meu stop técnico, ele está vamos botar no índice, tá? Falar do índice. Ele está com 300 pontos. Meu stop técnico está com 300 pontos. Qual é Certo. o meu alvo? Meu alvo seria, até eu mandei um videozinho no grupo lá uns dias atrás, falei assim, o meu alvo seria em tal suporte ou em tal resistência. Esse alvo é de 2 para 1, se eu estou com um stop técnico de 300, esse alvo até chegar naquele suporte ou naquela resistência, ou nos 50% do movimento do dia, ou coisa dessa natureza, ele vai me dar 2 para 1.
Aí eu falo assim, poxa, se todo trade que eu entrar, eu buscar 2-1 e ele pagar estatisticamente 2-1, é melhor que eu cumpra esse objetivo todo a hora que ele chegar em 100%. Um exemplo, se for o caso, eu protejo no 0-0 e buscar o 100%, estatisticamente, para mim, é melhor do que eu fazer uma parcial. Aí uma Entendi. parcial, Marcelo, como você me daria dica de fazer essa parcial? Um exemplo, eu entrei num trade com stop 300 pontos e tem um alvo numa resistência, um suporte daqui a 600 pontos. Como que eu diluiria essas parciais, entendeu? Uma, duas, três parciais no caminho. Eu vou falar mais sobre isso, mas depois a gente vai falar bem Uhum. sobre isso daí. Mas eu vou até te adiantar, assim, eu entro hoje, como eu opero um pouco mais pesado, né? Eu entro num trade e eu já com 100 pontos eu já estou fazendo parcial e estou trazendo meu stop para o 0-0. E aí depois eu busco com 200 pontos eu já faço mais uma parcial. E depois aí eu vou buscar o suporte ou resistência, e aí eu deixo o trade andar, sabe? Com o restante da minha mão, que ainda está Alonga em ele. 50%, né? Eu ainda estou com 50% do meu lote, e aí eu levo ele até onde eu vou procurar uma resistência ou um suporte, por exemplo, hoje mesmo, né? Deixa eu até mostrar aqui para vocês rapidinho. O que que acontece, né? Na hora que deu esse candle aqui, opa, deixa eu mudar a cor. Quando aconteceu esse candle aqui da notícia, e aí nós tínhamos toda uma consolidação aqui desse lado, né, que aconteceu ontem. E o mercado ele abriu acima, até num gapzinho lá, e depois ele voltou para dentro dessa consolidação. Acho que vocês não estão conseguindo ver, deixa eu. Cala a boca! Aqui, ó. Nós temos uma consolidação. Tínhamos uma consolidação ontem, né, no final da tarde. Ele até abriu aqui para acima dessa consolidação, o mercado. Aí veio a notícia e veio com muita força, rompeu o ajuste e tal. E nós tínhamos os 50% de ontem aqui também. Aí o que que eu vi nessa hora? O mercado estava trabalhando em cima da consolidação, aí ele fez esse pullback aqui, né? Ó. Ele fez esse pullback, voltou aqui próximo dos 50% e a gente tinha os estrangeiros batendo na venda pra caramba. Então eu entrei aqui, né, bem nessa situação, eu acabei entrando mais ou menos nessa região aqui, que é os 38% de Fibo, que eu não uso Fiboquant, tá? Eu uso um Fibo que eu mesmo desenvolvi. Então, essa região aqui, que é essa linha azul, é 38% do Hum, movimento, né? Então, quando ele volta aqui nos 38%, ele acaba sentiu até uma resistência. E, e aí eu fiz minha venda, com 100% eu já estava entregando, com 100 pontos eu já estava entregando o lote, com mais 200 eu estava entregando o lote. Aí eu vi que ele chegou aqui na minha VWAP semanal, né, que é essa linha aqui, ó, que ele sentiu uma resistência, ficou bem lateral, né? E quando ele começou a ficar lateral, eu saí do meu trade mais ou menos aqui, assim. Eu peguei uma pontuação bacana. E eu estava pesado, né? Então eu acabei saindo do trade mais ou menos nessa região da VWAP semanal aqui, né? Que para mim já era uma resistência e era um alvo bom, tá? Então É, eu acabo utilizando esse tipo de coisa para prolongar alvo, né? viu, Marcelo? Boa Ah, noite. boa É, noite. aproveitando o gancho que você está falando aí das parciais, Uhum, é, igual você fez ali com 100 pontos, né? isso. O teu médio, por exemplo, às vezes as pessoas não têm muita noção disso, porque o teu médio vai lá para trás, né? O teu médio foi lá para onde? Só para conhecimento melhor do pessoal aí. Então, o que acontece é assim, né? Como eu entro, por exemplo, se eu entrar com, vamos supor aqui, com 12 contratos, tá? Se eu entro com 12, eu vou entregar 4 contratos com 100 pontos e meu stop vai ficar no 0-0. Então, pelo menos 4 contratos eu já tô no game, né? E Sim, quando ele bate lá 200 pontos, eu já estou entregando mais 4 contratos. E aí eu vou ficar com o restante, com o o resto restante na minha de mão, quatro. entendeu? É. Hum, Ou, porque ou muitas vezes eu acabo entregando também só 25% dos contratos com 100 pontos, 25% com mais 100, e aí eu acabo ficando com 50 e vou levando, entende? Porque é interessante, por exemplo, vamos lá, suponhamos, né? Você entrou com 130, né? Aí Uhum, você executou, vamos lá, 6 contratos.
o teu médio vai não ser mais 130, vai ser lá 129 e lá vai pedrado, né? Sim, sim, ele já Ele vai para lá. vai subindo o médio, né? Então, É, e como o meu stop já está no 0 a 0, então para mim é bem tranquilo, né? é. É, Então, assim, uma vez eu tentei explicar para um amigo também, porque, mas como assim o médio? Eu falei, não, a tua entrada, ela virou lá, era 130, ela foi para 129. Então, o mercado, para ele te topar no 0 a 0, ele vai ter que andar, voltar até 129 e pouco, né? Não é sim, mais no sim, 130. sim. E o que eu gosto de fazer esse tipo de coisa é que, pelo menos, mesmo que ele volte no 0 a 0, eu já criei uma gordura para, se ele me der uma nova oportunidade, eu posso entrar e eu já tenho uma gordura, entende? Sim, E geralmente é o que acontece, né? Porque a gente tem as regiões, que depois eu vou falar também com vocês, onde a gente pode ver as melhores regiões para entrada, né? sim. E falando um pouquinho, vamos falar um pouco de psicológico, porque eu acho que isso também vale muito com o psicológico. Eu vou contar um pouco da minha história. Eu comecei lá em 2010, mais ou menos, né? Final de 2009 para começo de 2010. E naquela época, assim, não tinha muito suporte, né? A gente não entendia. Hoje tem bastante conteúdo na internet, tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim, mas naquela época não tinha. E eu comecei a tradar, em 2009 mesmo, eu comecei com opções binárias, para vocês verem que não tem nada a ver com o mercado. Eu já dava uma olhadinha no mercado desde 2002, mas em 2009 foi a primeira operação foi em opções binárias que um cara me apresentou e só perdi dinheiro. Eu lembro que eu coloquei acho que uns R$ 500 na moeda de hoje, assim, atual, e em 2 dias eu tinha perdido os R$ 500 e Acabou. falei assim, meu, isso não é para mim, isso não funciona. Aí eu comecei a dar uma pesquisada melhor, comecei a procurar, e eu conheci um pessoal do Sul, e eles já tinham uma mesa lá naquela época que eles já faziam trade, né? E aí eu comecei a fazer uns swings trades, começou a dar bacana, funcionar, porém eu não tinha muito capital, não colocava assim um capital absurdo no trade, né? E funcionava no swing. E aí esses caras vieram me falar, pô, começa a fazer day trade, mas naquela época não tinha plataforma como hoje tem o Profit, tem a Trade, tem esses caras. A gente fazia tudo por home broker, né? E o home broker era assim muito falho, era muito ruim. E E aí a gente operava day trade por aquele home broker. E o cara, nessa época, esse pessoal do Sul, que acho que nem existe mais, falou assim, não, mas você pode fazer martingale. Eu falei, como assim martingale, né? Você pode entrar, por exemplo, você entrou com 2 contratos, é, e que naquela época era ruim para você, você tinha que ter um dinheiro na conta, acho que se eu não me engano era 2 ou 3 mil reais para operar um contratinho do índice. E, e ele falou: você faz martingale. Então, se você tomou um stop com 2, na próxima operação que você for fazer, você faz com 4. Aí, na próxima operação, você faz com 8. Cara, aquilo começou a mexer tanto com o meu psicológico e eu achava que os caras estavam certos, mas assim, poxa, você vê teu dinheiro derreter. A gente não tinha muita técnica naquela época para fazer day trade, né? O mercado estava a 30 mil pontos, 25 mil pontos naquela época. Então, a volatilidade era muito menor. Então, você saía buscando alvo de 40, 50 pontos. E aí você tomava um stop porque você queria fazer dinheiro, e com 2 contratinhos, um contratinho, não, é assim, é dinheiro. Eu vejo que é dinheiro. Tudo que a gente conseguir tirar do mercado é dinheiro, mas naquela época você acabava, ficava com esse medo, né, de sair perdendo, 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 e eu aumentava contrato, eu dobrava contrato, ia dobrando contrato, e na hora que eu ia ver, a conta do prejuízo ia aumentando e mexia muito com o meu psicológico. Eu falava, cara, isso não tá certo, me gerava medo de entrar na próxima operação e de perder dinheiro, aí a ansiedade atacava absurdamente, né, e a gente não pode, e o que eu trouxe de experiência disso tudo para o mercado é que nós temos que ter um capital confortável, né, na corretora, então não independe, assim, acho que se você tem pelo menos uns R$ 1.000 lá para você operar com um contrato, né, eu até falaria muito mais do que isso, mas é o que o mercado meio que está usando de padrão aí. E eu acho que assim, se eu operar com um contrato, você tem R$ 1.000 na conta, eu acho que você fica muito mais tranquilo assim de operar. Você entrou num trade lá, deu errado, ok, perdi, sei lá, R$ 20, R$ 40, dependendo do teu stop ali.
isso não te gera tanta ansiedade, né? Por mais que é um percentual do capital que é considerável, né? Mas eu acho que não gera tanta ansiedade. Então, o que eu aprendi mesmo é assim, não adianta a gente ficar dobrando a mão, querer correr atrás de prejuízo. Nós temos que controlar muito bem a ansiedade e por isso nós temos que acabar criando é, as nossas metas, né? Nosso gerenciamento para saber falar que naquele dia não deu certo e você sair do trade e parar, fechar tudo e, como eu costumo dizer, vai tomar um sorvete para esfriar a cabeça, vai fazer uma outra coisa, porque tem dia que a gente não acerta, não tem jeito, né? E aí a gente acaba procurando operações onde não existe, a gente acaba comprando, vendendo, a gente vê uma tendência, por exemplo, hoje era só tendência de baixa, mas a gente acaba procurando compra quando a gente começa a ter muita ansiedade, e aí a gente vê nosso capital negativo ali, porque a gente trabalha com um produto que é chamado dinheiro, né? Que é o nosso produto de prateleira, então, e é pior ainda, porque se a gente tem um produto físico, sei lá, se a gente vende água, a gente tem a garrafa de água ali, né? Se não entrar nenhum cliente para comprar aquela garrafa, ela tá ali, a gente está vendo. Agora, quando você trabalha com dinheiro e o mercado financeiro, eu vejo que a gente vê o dinheiro realmente derreter ali, né? E a gente não considera que naquele dia não entrou cliente nenhum. Se a gente for fazer uma analogia, não entrou cliente nenhum na nossa loja e a gente tem que pagar nossas contas. E eu vejo o Entrou Loss um hoje, assaltante. eu vejo o Loss hoje assim como realmente minha loja não vendeu, né? Eu tenho que pagar as contas daquele dia da loja e ok, então a gente tem que criar essas metas mesmo, diária de loss, né? Porque a gente tem que aceitar aquele prejuízo e pronto, não adianta querer ficar correndo atrás, porque não vai funcionar, sabe? Eu acho que quando a gente consegue encaixar isso na nossa cabeça, sabe, que a gente tem que tirar essa ansiedade de querer todos os dias arrancar dinheiro do mercado e entrar num trade sabendo que aquilo você pode colocar como meta de perda, né? E não e tentar seguir uma tendência, seguir o mercado, estudar muito e tentar cativar aquele teu cliente que é o mercado financeiro, né? Que é as altas e baixas do mercado e tentar trazer o máximo de oportunidade para vocês. Mas eu acho que isso vai muito da mão que a gente entra também, tá? Eu costumo falar que por mais dinheiro que uma pessoa tenha, tem pessoas que não aceitam a perda. Eu já conheci pessoas que tinham muito dinheiro na conta, o cara realmente milionário, e o cara não aceitava perder R$ 10, né? Então, e o cara queria tradear. Eu falava, meu, se você não aceita, esquece que esse mercado não é para você, porque você vai ver o mercado derreter. E o cara tinha indústria que mexia com frango, exportação de frango, batia frango, essas coisas, e exportava para a China. É absurdo, assim. O cara tem, inclusive, até hoje. Só que ele não conseguia ver a perda do dinheiro dele na frente do gráfico ali. E o cara não conseguia nem operar com um contrato. E nós estamos falando de gente que tem muito dinheiro, sabe? Então a gente tem que respeitar, assim, nós, como pessoa, e não entrar naquele negócio de querer caçar trade a todo momento, ainda mais quando você toma um loss, e querer procurar ponto de entrada. Ah, porque agora fez um candle verde lá, eu vou comprar. Ah, porque fez um candle vermelho, eu vou vender. Não, gente, a gente não tá, senão a gente está dando dinheiro para o mercado à toa, né? E isso a gente tem que controlar, saber controlar nosso lote, entrar sem ansiedade, saber que aquele dinheiro, quando você aperta o botão lá de vender, comprar, já não é mais seu, sabe? A gente tem que entender isso. Quando eu aperto o botão lá, o dinheiro não é mais meu. Eu posso limitar minha perda, mas aquele dinheiro você já deu para o mercado. Agora, se o mercado vir a favor de você, seria andar na sua operação a favor, aí ok, o mercado vai te devolver aquilo, né? Como você tivesse vendido um produto e você tivesse tido lucro. Agora, se for contra, é aquilo que eu acabei de falar, meu, faz parte do dia, faz parte do nosso negócio e a gente tem que saber que a gente tem essa conta para pagar e ok. Né? Então, naquele dia a gente não entrou cliente nenhum e nós tivemos o nosso prejuízo. O grande problema é que a gente não pode ficar querendo recuperar aquele prejuízo que nós temos
aumentando o lote, entrando em qualquer oportunidade que a gente acha que tem no mercado, porque quando a gente toma um loss e já mexeu com o nosso psicológico, a gente acaba ficando meio que com cabresto, assim, a gente não vê mais o todo, né, o macro da coisa, a gente acaba só olhando o micro e achando que aquilo lá a gente pode tentar recuperar e isso não é bacana, sabe? E a experiência que eu trago é bem essa mesmo. Eu já fiz muito isso, tá? Eu perdi muito dinheiro com isso. É, E eu acho que, por experiência própria mesmo, hoje eu coloquei na minha cabeça, não vou falar que eu não tenho ansiedade, muitas vezes eu quero aumentar um pouco mais a mão do que é o meu lote padrão, e eu acabo vendo que meu psicológico abate, eu acabo gerando ansiedade, sou a mão, sabe? E aí eu tento administrar, eu consigo até administrar da melhor forma possível hoje, porque são anos e anos aí, mas eu não sei até que ponto vale a pena, sabe? Porque você entra num trade, se você faz isso, você se acaba em 10 minutos de trade, você já está acabado. E depois, mesmo que você tenha gain ou você tome um loss, aquele dia já foi para você, você não tem mais o que fazer, porque você não vai ter mais aquela visão, mesmo ganhando, né? Então, é por isso que eu acho que a gente tem que realmente entender isso, cada um tem que se entender, olhar para dentro de si mesmo e falar, meu, até onde eu aceito, o meu capital lá, eu tenho X de capital na corretora, então eu tenho minha loja e eu posso gastar tanto por dia, e eu sei que vai ter cliente, eu sei que vai entrar e a gente vai conseguir fazer esse dinheiro e a gente vai conseguir pagar nossas contas. Tá, mas o meu recado acho que é esse, é a gente poder controlar esse medo e essa ansiedade. O medo de perder, né? Quando a gente entra numa operação, se a gente está com muito medo de perder se a gente entrando na operação, eu vejo que a gente está entrando com um capital Com maior a ou mão errada. com uma mão errada, sabe? A gente tem que pensar bem nisso. Nossa mão está errada, porque você não pode ter esse medo e É. gerar muita ansiedade. Eu não sei se eu consegui ser claro aqui, eu ainda estou Sim, acostumando tá com isso, perfeito. mas eu acho que a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, assim, sabe? Certo, eu acho que é isso, galera. Se alguém quiser compartilhar mais alguma coisa, falar, vamos falar um pouquinho mais do psicológico de cada um, mesmo quem não tem microfone aí, quem tiver quiser abrir, pode abrir, fica à vontade em falar. Só vamos tentar não falar um em cima do outro aí. Tem mais alguém? Ou mesmo no chat, quiser mandar alguma coisa? Pessoal todo calado aí. Ô Marcelo, meu nome é Wilson, tudo bem? Oi, Wilson, vamos lá. Bom, eu opero bem em poucos contratos, é dois contratos, no máximo quatro. Certo. E só que diferente do outro companheiro aí, a minha Aham, dificuldade é estipular um alvo e permanecer no trade até chegar naquele alvo, sabe? aham. Quando começa a andar um pouquinho, eu já quero enforcar, e aí acaba me tirando bem antes, sabe? Dá Ce- dá aquela oscilada, me tira e vai aonde eu realmente achava que ia, sabe? Certo. Então, o meu problema não é nem fazer análise, é permanecer na análise, sabe? Mas aí Entendi. nós estamos aprendendo aí. Eu acho que também é mais isso aí, é psicológico, né? É aquela ansiedade de pegar Sim. logo aquilo que o mercado está dando e Ah, sim, eu acho que o que tem que ser feito é realmente controlar essa ansiedade aí e entender, né? Eu não sei qual é o contexto que você olha hoje para entrar num trade, não sei se é só gráfico, se é só análise técnica, se você tem algum indicador ou quais parâmetros você usa para alongar esse trade, né? Mas eu costumo definir muito alvo assim por regiões de suporte e resistência mesmo. E existe esses suportes de resistência que eu utilizo já há muitos anos, que são as VWAPs, né, semanal, mensal, a diária, até o Fibo, né, que a gente chama de Fibo Quant na Quant Trader. E eu já tinha esse Fibo aí, eu já utilizava.
Então, assim, são regiões muito importantes. E muitas vezes, se a gente entra num trade, eu vou te dar um exemplo aqui, Wilson. Se a gente entra num trade, por exemplo, aqui, né? Então, eu vou procurar no meu gráfico, deixa eu até aumentar aqui o gráfico. Vamos supor que a gente entrou num trade aqui, né? Aí o que eu vejo? Ele veio aqui nos meus 38% de FIBO, né? E eu tô vendo que é uma queda, porque aqui tá claro que é queda, né? Depois que ele passou aqui, tudo bem, mas aqui estava claro que ele estava com uma força bem forte para queda. E aí o que eu vou procurar? Qual é o meu próximo alvo que eu tenho aqui uma resistência, eu tenho um suporte? O que eu vi aqui, né, que ele tinha na minha VWAP semanal aqui, passando bem em cima da abertura, né, do dia anterior. E então, para mim, se a gente entra num trade aqui, o meu alvo máximo que eu posso esperar é nesse ponto aqui, exatamente aqui, né? Então, eu vou procurar fazer um tradezinho só para buscar esse alvo, tá? Depois ele pode cair, pode romper? Pode, sem problema nenhum. Como a gente percebeu aqui que ele rompeu, né? Ele teve bastante força e acabou, deixa eu apagar aqui. Ele acabou rompendo. E aí, como a tendência já era de baixa, a gente percebeu essa consolidação, a gente poderia até alongar. Então, por exemplo, no seu caso, você opera com 2, 4 contratos, supondo que você entrou com 4 contratos, né, mais ou menos nessa região aqui. Quando ele chega numa região dessa, que é uma região de suporte, eu já largaria pelo menos uns 2 contratos, aí 50% da mão, e tentaria manter um stop, por exemplo, na linha aqui dos 38%, sabe? E acompanhando. Se ele romper, o meu próximo alvo que eu vejo nessa situação é. Cadê? Eu já vou procurar lá 1% de queda, 1,5% de queda quando ele rompe essa consolidação. E ele bateu, inclusive, em cima da VWAP mensal lá, ó. Então, o meu próximo alvo seria na VWAP mensal, sabe? Que eu vou procurando e vou levando o trade, né? Se eu opero com mais contratos. Agora, se eu opero com um contrato só, a gente pode fazer uma venda aqui nesse ponto. A gente pode até teria feito uma venda aqui, eu teria, por exemplo, feito uma venda aqui, né? E teria acompanhado, deixado realmente, meu próximo alvo, minha próxima suporte lá é na minha VWAP semanal, inclusive porque a gente tem a abertura aqui, né? E aí eu vou colocando o meu stop, vou acompanhando os 38% aqui, ó. Eu vou mantendo esse stop nos 38%, operando somente com um contrato. Tá? É um pouco. A gente tem que cada um criar seu perfil, né? Seu planejamento no trade aí. Mas são formas da gente administrar o trade e poder estender ele o máximo possível. É o que eu vejo aí. Não sei se eu te ajudei, Wilson, mas Não, sim, ajudou sim. Entendi. Muito bom. tá? Porque não adianta a gente querer pegar nossa mão cheia. Quando a gente só opera com um contrato, e eu entendo que muitos aí operam com um contrato só, é uma forma que eu vejo da gente administrar o trade. Agora, quando a gente opera com 2, 3, 4 contratos, na minha experiência, tem gente, como acho que o Alessandro, ele não gosta de fazer parcial. Eu já faço parcial porque para mim fica mais confortável, né? E quando a gente opera com poucos contratos, é uma forma da gente fazer parcial aí também, né? Que a gente pode estender e pode já colocar uma gordura no bolso e pode conseguir estender aí o trade. Entendi, muito obrigado. Isso aí. Que é isso. Aham. Vamos lá. Quem Ô, mais aí? Marcelão, só Fala uma, aí. só uma, tava fazendo algumas anotações aqui. Aham, Talvez você até tenha falado aí, mas eu tive que desligar o áudio, eu tô de plantão aqui. sim. Na sua questão, igual você falou, você entra na sua entrada. Quando Uhum, você entra, você já, igual a questão do médio, né? Você tem seu stop definido, né? Qual certo, é, em tenho. média, o seu stop técnico? Em média de quantos pontos? Um exemplo. Então, eu entro, Walter, Walter, isso? isso. Então, Walter, eu tenho meu stop definido para todas as operações que eu entro com 300 pontos de stop. 300 pontos. 300 Beleza. pontos, tá? Aí o Aí, exemplo. vamos lá. Um exemplo, você tem aí uma mão de, vamos supor, você opera com 10 contratos. Certo. Você vai entrar com os 10 contratos ou você vai tentar corrigir até esses 300 pontos seu no caso? Você faz algum médiozinho?
Cara, médio para trás eu não costumo fazer. Não, Então não você gosto de fazer. entra com a sua mão cheia, 10 contratos, se ele te dá Isso. um calor lá de 200, 250 pontos, e tem que voltar tudo para... Se ele me estopar se eu errar é assim, se eu errar na minha análise e ele for contra meu trade que eu entrei naquele ponto, ele vai ter que me pegar nos 300 pontos. Se ele me pegar nos 300 pontos, me tirou, ok, não tem problema nenhum. Beleza, é porque Mas assim, é um erro que eu aceito, sabe, para o mercado. É o que eu acabei de falar, é a conta que eu tenho que pagar, né? Porque porque eu assim, errei e ok, tranquilo. Agora, se eu ficar puxando meu stop, ele está perto lá dos meus 300 pontos, se eu puxar para 400, 500, 600, aí eu, no final do dia, eu vou me cobrar. não, assim, mas não é nem essa questão de puxar o stop. Eu Aham. quero dizer assim, o seu stop ele não vai mudar de forma alguma. Isso aí eu Não, entendi. Eu quero dizer o quê? Eu tenho 20 contratos para operar. certo. Eu entro com 5. Ok, Se o trade andar para frente, eu vou carregar esses 5. ok, Se ele vier para trás, ou seja, eu aceito um stop, né? Digamos aí de 20 contratos, certo, né? 150 pontos. ok, Então, eu vou trabalhar esses 20 contratos dentro desses 300 pontos inicial, para sobrar lá. Eu estou com a mão cheia e se eu estopar, eu vou estopar com 20 contratos. Você entendi. entendeu mais ou menos a minha... Entendi. Você não faz esse médio para trás, não é mover o stop, é tentar gerenciar seus contratos nesse seu stop definido. Não, eu entendi. É que hoje não deu essa situação. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu entendi o que você está falando. Vamos lá. Ah, vamos pegar. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Talvez não seja nem funcione tanto, tá? Mas eu vou dar alguns exemplos aqui, ó. Por exemplo, nessa situação aqui, Walter, a gente viu que o mercado acaba voltando aqui, ó, quem deu de força vendedora, né? Só que era uma Uhum, tendência, estava claro aqui que era uma tendência de alta, tá? certo. Então ele bateu lá numa região tal, e aí ele volta. Aí quando ele volta, ele chega aqui nos meus 38%, por exemplo, Sim, eu já vejo que é um ponto de eu começar a montar a posição. Tá? Então, por exemplo, se eu opero com 20, 25 contratos, eu vou colocar, nesse ponto aqui, eu já coloco uns 5 contratos. Aí ele continua ah, andando contra mim lá, tá? positivo, é isso que eu, sim, Aí o que acontece? Eu vou colocar mais 5 contratos nos meus 25% aqui dos 50, tá? sim, Quando ele chega na VWAP, eu enfio mais 5 contratos. Nos positivo, meus 50%, eu vou colocar lá mais 5. Então, eu já coloquei 5, 10, 15, 20 contratos. Agora eu estou com a minha mão cheia aqui, exatamente, tá? E aí o que eu vou fazer? Se eu tenho um alvo, se eu tenho um stop de 300 pontos, vamos supor, não estou nem calculando aqui. Se eu tenho um stop que veio, por exemplo, ele ficou aqui com 300 pontos, da todo primeira esse, entrada, né? da primeira entrada, todos esses meus caras aqui vão respeitar o primeiro stop. Mesmo que esses outros Exatamente, stops estão para cá, eu vou trazer todos eles para cá. exatamente, isso que eu queria saber, você faz esse tipo de coisa? Faço. Ah, tá, isso mesmo. Eu É porque faço assim, esse eu tipo de também coisa. procuro fazer isso aí, e às vezes dá muito certo de você salvar uma operação, ou às vezes você tá carregado e o mercado ia a seu favor e você fazer um bom dinheiro, né? Sim, sim. Ah, tá, é isso que eu queria entender. Isso daí eu faço, montar posição, porque como a gente opera com mais contratos, eu Aham, monto posição a partir dos 38% de FIBO, entendi. tá? Marcelo, Eu uso isso. Marcelo, Sim. deixa eu entender, mas nessa operação aí você está fazendo médio para frente ou para trás? Essa Na que você fez realidade, agora? aqui o que eu estou fazendo, como eu opero com mais lotes, eu Sim, acabo fazendo até entre aspas, um médio para trás. Porque a minha região mesmo, a minha região forte de entrada em todas as operações, é a minha VWAP diária e os 50%. Tá? Então é assim, quando eu vejo, e como a gente pode ver, inclusive foi hoje o que aconteceu, deixa eu voltar até no dia de hoje aqui, deixa eu voltar até aqui no dia de hoje, ó, por exemplo, por que que eu acabo fazendo compra em 38%, né? Porque ó, o mercado aqui desceu, por exemplo, hoje, né? E aí depois sim, ele foi bem lá em cima dos 38%. Tá? Então eu já sim. entrei com uma operação aqui. Entro com uma parte do meu lote aqui nos 38. Se ele vem aqui nos 25%, né, eu já tinha deixado ordem para ele entrar com mais contratos aqui, tá?
E aí, o meu restante do lote, aqui a gente, inclusive, o ajuste, que é uma boa barreira para preço, que ajuste para mim é fantástico também. É lógico que tem outros contextos. Sim. E aí eu já tinha deixado outros lotes para o restante dos meus lotes para entrar aqui. O que aconteceu é que hoje ele só veio até os 38% e voltou a cair. Então eu estou trabalhando na tendência, né, do mercado, porque a gente viu que tinha essa tendência. Deixa eu mudar essa cor aqui. Pá, pá, pá. A gente viu que tinha uma tendência de baixa aqui, né? E como eu sei que FIBO ele acaba respeitando os 38, 61, 50%, então eu costumo começar a montar posição a favor da tendência nesses pontos. Tá? Então eu acabo até fazendo um médio contra, mas não é que eu estou fazendo médio contra, como eu falei agora. O meu stop, por exemplo, quando eu entro aqui, meu stop de 300 pontos estaria mais ou menos nessa região, né? Sim, E aí eu posso continuar alocando minha mão, que eu não estou com a minha mão cheia, nesses outros pontos aqui, mas meu stop sempre vai estar aqui, de todas as posições que eu entrar, entendi. Então, se entendeu? chegar, se chegou ali, você colocou, por exemplo, mais 10 contratos ali, que seja, Aham. você chegou naquele ponto, tchau. Só não vai mais para trás. Não vou mais para trás. Eu não deixo, por mais que eu entre nessas outras regiões aqui, e meu stop que fica automático, ele começa a vir para cá, eu começo a pegar todos esses stops e puxar para o ponto inicial de entrada aqui, que foi a minha primeira entrada, Entendi. E aí, tá? Marcelão? E aí a Pode falar. questão, assim, Nessas da questão da demais. proteção. Digamos assim, você tem 30 contratos. A primeira mandada aí você entra com 10 contratos, certo? Aham. Aí você diz que anda 100 pontos, você faz uma parcial. No Faço uma caso, parcial. uma parcial aí, vamos por 30%. 10 contratos, você vai sair com 3 contratos. A Sim, sua operação não está protegida ainda, né? já tá. Com Porque 3 assim, contratos, então, porque quando eu ele não entro joga o aqui, médio muito para trás, né? 10 para 3 não joga muito. não, então, porque, mas como eu vejo que, como eu só opero tendência, mas é raramente eu vou operar contra a tendência. Como eu vejo que essas regiões, quando ele anda 100 pontos a meu favor aqui, eu já trago o meu stop, aí o meu stop que estava aqui em cima, 300 pontos, eu já vou arrastar ele aqui para o 0 a 0. entendi. Eu já estou no 0 a 0 e já estou com os três E, contratinhos da minha conta, e você não né? leva muita violinada, porque você sabe que o índice ele é danado, né? Ele Às vezes ele vem ali, paga a sua parcial, vai lá, te tira, e aí você, qualquer coisa você faz outra entrada novamente. Então, mas como eu procuro entrar em umas regiões onde geralmente eu não passo calor, como nessa entrada aqui, eu não passei calor nenhum, né? Eu acabo não tomando. E quando eu tomo violinada, ok, não tem problema, eu vou procurar outra oportunidade, entende? Porque se a gente ficar preocupado em tomar violinada no mercado, que acontece bastante, Isso mexe com o meu é, psicológico demais, rapaz. Eu protejo uma operação, entrego ali, você entendeu? Às vezes você tá me dando 100 pontos, eu protegi no 0 a 0, ela volta, me tira, não perdi nada. E aham. depois vai embora. Ih, rapaz, isso me deixa mal pra caramba, viu? Então, mas a gente não pode ter essa dor da perda, da oportunidade do mercado. Poxa, você não perdeu dinheiro, já é uma boa, sabe? Per- Você já está é, empatado. Perdão, quem está falando ali também? Nós, É Marcelo, o agora. Walter. É o Ô, Walter. Walter, você falou que você entra com 5 contratos, né? Não, eu opero com até 5 contratos. Aí o que que eu faço? Eu geralmente entro com um contratinho na região para Ah, tentar fazer igual o Marcelo está falando. Trabalhar até o meu stop final, que é 250 pontos também. entendi. Eu já acho muito mais perigoso essa situação de entrar nessa região, entendeu? Entendi. Aí Ali, você. igual, por exemplo, ali, igual o outro companheiro também, que ele falou que ele entra ali às vezes com 5. Se você entrar com uma quantidade de contrato e ele já andou 100 pontos, cara, faz uma parcialzinha que teu médio já melhora bem. Você pode pôr, se ele está lá em cima, você pode puxar ele mais um pouquinho para perto ali do 0 a 0 e tal, porque com 100 pontos a parcial já é bacana, né, Marcelo? Sim, com certeza. Pelo menos, com a mão que eu opero, para mim, 100 pontos já é muito lucrativo, assim, sabe? E, Nossa, e, e como eu já trago para o 0 a 0, mesmo que ele volte lá e eu entregue o restante do meu lote no 0 a 0, para mim, ok, porque eu já criei uma gordura, né? Eu já estou com uma gordura no meu caixa para poder esperar uma próxima oportunidade e entrar novamente, né? entendi. Marcelo, Então, deixa eu tirar uma dúvida. sim. Nos demais lotes que você entra Uhum. para, vamos supor, entrou no primeiro no 38, entrou no 50 e vamos supor que está entrando no 61. É, Nesse caso, 61 você, eu não entro, tá? Só para te corrigir, porque ele não, já passou dos 50%. não, tudo bem. Então vamos lá, você entrou no
no 38, 38, 25 e 50. 20, na realidade, assim, é 38, né? Nesse caso aqui, a gente tem 38% de FIBO. Aí nós temos os 20, que eu chamo Não, aqui é de 25 25, porque ele está. 38 e 50, É então, né? 25, isso. 25, 38 e 50. Legal, entrou nesses 3 pontos. Nessa segunda e terceira entrada, você. Como eu posso falar? Você gira ele, por exemplo, você não vai só acumulando o contrato. Então, por exemplo, opa, entrei aqui no 25, legal, o mercado está Uhum, vindo contra. Entrei agora no 38. Vamos supor que esse range aí seja de 300 pontos, ok? aham, certo. Aí, nessa segunda entrada que você faz, é, vamos supor que da segunda entrada o mercado pegou sua ordem e está indo a seu favor aí 100 pontos. Aí você chega a zerar ela 100% ou você faz parcial de metade? Entendeu? Eu quero saber como que você gira. Então, eu costumo fazer, quando ele anda a meu favor, por exemplo, nós fizemos umas entradas aí contra a tendência, né? Eu estou fazendo, entrando com mais lotes, então o que acontece independente da quantidade que eu tenho na mão, quando eu chegar, ele andou 100 pontos a meu favor, eu vou entregar pelo menos 25% da minha entrada, do total de lotes que eu estou na mão. Tá? Então eu vou entregar lá 25%. Aí se ele andar mais 200 pontos a meu favor, eu vou entregar mais 25%. Ah, então, E, mas é sempre em relação, assim, não em relação à sua segunda ou terceira entrada, vai ser em relação à primeira. A essa relação do. soltura é em relação ao seu médio, na verdade, porque conforme você vai, entrou a primeira, entrou a segunda, entrou a terceira, seu médio vai subindo, né? Sim, sim. Então você nunca larga lote antes do teu médio. Não, não. Ah, tá. O que eu vou fazendo é, se eu entrei com, vamos tentar fazer o seguinte aqui, ó. Por exemplo, se eu entrei com 5 aqui, aí eu entrei com mais 5 aqui, e eu entrei com mais 10 aqui. Então, eu estou com um total de 20 lotes, né? Aí a Entendi. operação andou lá 100 pontos a meu favor. Eu vou entregar 5 lotes, aí ele andou mais 100 pontos, que dá 200 pontos. Eu vou entregar mais 5 lotes, e aí eu vou segurar 10 e vou tentar procurar lá um suporte, uma resistência que eu vejo como alvo no gráfico, e aí eu encerro a operação. Aliviar a mão no 0 a 0 um pouco de contrato, você não faz isso. Você vai sempre fazer uma parcial. Eu sempre vou fazer parcial. Eu sempre procuro fazer parcial. E assim, como eu entro e quando anda 100 pontos, eu já estou no 0 a 0 com o total do meu lote, porque eu já estou o médio da minha entrada, se eu fiz todas essas entradas aqui, né? E o médio da minha entrada, por exemplo, ficou aqui, então na hora que ele andar 100 pontos a meu favor, o meu stop vai estar exatamente no médio da minha entrada, entendeu? Entendi. E aí Essa parte quase eu entendi. Então é assim, vamos supor que você entrou no 200, no 300 e no 400. aham, Presta atenção, ó. Você entrou com 5 no 200, 5 no 300 e 10 no 400. Ou certo, seja, você está com 20 no teu médio no 300. isso. Tá 100 pontos para Para trás no caso aí, né? aliviar a mão, nunca no zero. Então, você sairia ali na primeira parcial no 200, certo? Isso aí. Ok, Então o tá, mercado tinha que andar entendi. mais 200 pontos no caso, porque 100 pontos seria 0 a 0, né? Porque estava 100 pontos Sim, para trás, com a mão cheia. Sim, Então ele ia ter que andar 200 pontos para você fazer a primeira parcial. isso. ah, Entendi, tá. entendi. Então é É, em relação ao teu médio, legal, é. obrigado. Agora, se meu alvo, quando eu fiz todas essas entradas, isso também é uma gestão de risco, né? A gente tem que Sim, gerenciar sim. esse risco e tem que planejar o trade lá. Que, por exemplo, se eu faço uma entrada aqui e aí eu fiz aqui novamente, fiz aqui, só que eu tenho como nesse caso aqui, vamos supor, eu tenho uma VWAP mensal ou semanal aqui, eu vejo que tem uma resistência muito próxima. Eu vou encerrar tudo, mesmo que for aqui 100 pontos a favor, eu acabo zerando a minha posição inteira aqui, Entendi. tá? Por Porque causa isso das é barreiras. gerenciamento, né? A gente tem que gerenciar também o nosso trade ali. Então não adianta eu ficar querendo brigar com o mercado e falar, não, se eu não pegar 200 pontos, eu não vou sair. Não, peraí, eu tenho que ver que pontos que o mercado está brigando ali, para que eu não fique também no loss, né? Porque não, eu tenho 300 de stop, mas o mercado só deu para andar 100 pontos.
Eu não costumo fazer, porque eu já calculo isso antes, né? Mas se acontecer de eu errar nesse sentido e eu vejo que o mercado chegou naquele patamar, eu entrego o lote inteiro, inclusive, se for o caso, Entendi. entendeu? Isso aí É, é, são as coisinhas que faz a diferença, porque a gente fica, rapaz, assim, eu já deixei algum dinheiro na mesa, não muito, eu opero pequenininho, né? Rapaz, aham, você tá ganhando aí, tipo assim, 100, R$ 150 com dois contratinhos, você fala, não, mas meu alvo é 2 para 1. Aí você fica, certo. rapaz, se eu te falar pra você que já por causa de R$ 2, R$ 3 não bateu no alvo, o trem voltar tudo. E olha, isso é cada coisa que acontece nesse day trade que eu vou falar pra vocês, viu? É por isso que a gente tem que analisar muito regiões do mercado, né? Isso é muito importante, assim, a gente entender as regiões que o mercado, até onde o mercado pode ir naquele momento, que ele pode ir mais tranquilo para a gente não ficar passando calor, né? Porque não adianta, muitas vezes a gente tem uma região que a gente está querendo que chegue lá o preço, e muitas vezes ele chegou naquele range, né? Por exemplo, tá lá em 900, você está com o teu gain lá em 900. O mercado chegou a 920, você está numa venda. Meu, e tem muito lote ali, porque isso aí eu vou até mostrar para vocês depois, tem muito lote no 900 e o mercado fica ali brigando e não consegue passar, e aí ele volta e a gente fica passando calor. Meu, entrega no 920, sabe? Isso nós temos que ter. Já atingiu a região do nosso preço, então a gente tem que entregar, não tem que ficar querendo, não, tem que ser certinho no 900. Não, isso não existe no mercado, sabe? Muitas vezes a gente tem que abrir mão um pouquinho de 20 pontos, a- sei lá, 15, 20, 30 pontos, a gente tem que entregar o lote, porque não adianta a gente ficar brigando numa região que tem muita resistência ou muito suporte. Verdade. A Ana, deixa eu ver aqui que ela perguntou como você define as regiões para ver onde é suporte e resistência. Então, Ana, não sei se você tem microfone aí, mas o que eu uso muito de suporte e resistência no gráfico. Oi, tenho sim, pode falar. Ah, tá, legal, Ana. Então, o que eu uso muito de suporte e resistência nos gráficos, para mim, que são principais, tá? Que são naturais para mim do mercado, são as VWAPs, tá? VWAP diária, VWAP semanal, VWAP mensal. Isso eu olho muito no trade. As regiões, que para mim são as principais, e a gente pode até perceber, se a gente olhar até do gráfico aqui para trás, elas realmente sente muito nessas regiões, né? Deixa eu achar aqui. Hoje foi um exemplo muito disso, né? Que ela chegou aqui na VWAP semanal e o mercado consolidou, né? O mercado ficou consolidado bastante tempo nessa região aqui da VWAP semanal. Não sei se você está conseguindo ver essa linha verde, roxa, aqui marrom, sei lá, aqui, ó, Tô vendo. tá? Essa Então, linha, essa VWAP que você está falando? a VWAP, essa linha aqui é a VWAP semanal, né? E a Hum. gente vê que o preço ficou brigando bastante nessa linha, tá? Aí depois, o que aconteceu? O preço conseguiu romper e ele veio aqui na VWAP mensal, ó. A gente tem a VWAP mensal aqui, tá vendo? E, Tá. e aí o preço, e aí realmente o mercado acabou morrendo em cima da VWAP mensal. E ele, É, ele bateu no order block, meu, no ponto. ah, tá. E assim, eu acabo. Essas regiões para mim são bem importantes, assim, sabe, no gráfico, porque são onde eu acabo definindo meus alvos, né? E para mim são regiões que eu vejo historicamente que funciona. Então, quando eu entro num trade, para mim, regiões importantes é o ajuste, tá? Vou falar aqui de novo. Eu tenho o ajuste, que para mim, essa região do ajuste aqui é muito importante. Se você pesquisar em gráficos passados, aí você vai ver que ele sente muito, tá? Isso a gente precisa olhar contexto de mercado. É a região dos 50%, essa sem dúvida também, a gente tem vários exemplos aí que a gente olha lá na Quant Trader e ela bate lá e volta o mercado a cair. Muitas vezes ela até dá uma violinadinha aqui, mas o mercado volta a cair. VWAP diária, VWAP semanal e VWAP mensal. São, para mim, pontos cruciais que eu olho no mercado todos os dias e eu realmente, se eu estou comprado e tal ajuste logo acima, eu vou ficar preparado para encerrar a posição ali próximo do ajuste, dependendo muito do contexto do mercado.
Nas VWAPs também eu procuro encerrar ou entregar lote parcial se não tiver dentro do que eu crio de gerenciamento, que é os 100, 200 pontos ali para entregar lote. Então eu acabo entregando ali nessas regiões. E é isso. Eu não sei se eu fui claro, Ana, mas se bateu sua dúvida aí também. Viu, Marcelo? Ah, Deixa eu fazer um gancho aqui no que você falou aqui agora. sim. O Marcelo, ele já conhece um pouco da minha história, eu venho de um loss até razoável de um tempo para cá. O que que acontecia? Eu entrava nas operações, por exemplo, eu entrava, olhava o gráfico, na verdade, vai para o achismo, né? Ah, o Aham. gráfico desceu e vai subir, aí eu entrava, eu enchia a mão, 20 contratos, 30 contratos, era você entrar e o mercado vir contra. Falei, mas não é possível, cara. E aí foi indo, foi somando os lotes, eu quebrei a banca, e aí voltei a Certo. estudar de novo, fui estudando de novo, voltei, e aí de um tempo para cá eu voltei de novo. Aí o que que eu foquei? Eu acho que a maioria das pessoas, a maioria não, eu acho que todas, o X da questão, Marcelo, que eu acho que se você depois focar com a galera aí, Uhum. é as regiões, ensinar o pessoal a achar as regiões. Por quê? Eu venho de um tempo para cá, eu estou começando já a acertar as regiões, porque, vamos lá, hoje no mercado, ele já saiu num ponto que eu já tinha marcado, certo? Ok. Certo. Ele subiu, bateu num ponto onde eu já tinha marcado também. Eu estava sabendo da notícia, esperei, falei, não vai ter notícia. Ele desceu até ali próximo dos 5%, certo? Aham. É do meio E por ele, cento, né? ele retornou, bateu num outro ponto meu de order block, Aham. e desceu de novo, e veio, igual você veio falando, bateu lá no ponto, 1,5 e veio nas VWAPs, né? Certo. Chegou na mensal, que eu também tenho, e chegou no meu order block. Entendi. Chegando no meu order block, eu falei, opa, aqui, o que que acontece nesse gancho? Igual lá o rapaz falou, eu entro, eu não consigo ficar na operação 30 pontos, 40 pontos. Aham. Era o mesmo problema que eu tinha, que 99% das pessoas aí que está começando, 100% das pessoas entrar na posição e falar, mas ele vai até na onde, né? Então, eu acho que o X, a questão maior hoje é descobrir não, achar o estudo dos pontos de regiões para Sim. poder saber, por exemplo, porque se você numa probabilidade você vai entrar numa posição, por exemplo, eu vou entrar aqui, mas pelo menos ele está batendo num ponto, você já tem grande probabilidade de o trader dar um melhor certo. Aí o teu stop fica menor e a probabilidade aumenta, porque o mercado é futuro, né? Então a gente tem que trabalhar em probabilidades, né? Sim, sim. Então por isso que eu te perguntei hoje sobre cálculos, aquelas coisas de manhã. Então, Aham. assim, está me abrindo a cabeça essa questão de. Eu busquei conhecimento atrás de SMC também, de outras coisas. Então, juntar essas questões de entrar nas regiões, porque tem muitas pessoas que não nem imaginam as regiões, entra, não, vou aqui, vou vendido, não, vou comprada, e aí começa as violinadas, né? Eu acho que o importante Sim. é descobrir as regiões. O ponto importante é as regiões do mercado. Sim, sim. O grande problema que eu vejo assim, quando você usa order block, né, que nada mais é, não sei se todo mundo conhece aí, do que são acúmulos de regiões compradoras ou vendedoras que a gente marca aquela região, porque existe muito lotes ali, Sim, ou passados até que negociaram muito naquela região, ou até mesmo futuro, que tem alguns lotes ali que o pessoal está esperando é, a comprar, ou até um grande stop de alguém lá. Isso que é order block. É, E aí o que eu vejo que muita gente faz análise gráfica e faz cursos, né, de análise gráfica, até cheguei a falar na sala lá da Quant, sim, que o pessoal costuma ver, tem um topo lá, vou vender o topo, né, ou isso. vou comprar o É, fundo. E isso não acaba não funcionando muito bem, né? A análise técnica funciona? Funciona, mas a gente tem que entender todo um contexto de mercado. Né? Isso sim, é um recado importante aí para deixar para o pessoal. Eu acho que, como existe o range lá, que hoje até a Quant também faz esse cálculo de range de média dos últimos dias, são tudo regiões que são importantes.
né, para a gente entender que talvez o preço dali não passe, porque existiu um histórico passado aí, Sim. que o pessoal vai relutar ali, né? É, igual hoje eu entrei na operação também mais tarde, à tarde, assim, não estou mais fazendo, mas hoje eu entrei Uhum, pelo fato que eu vi lá o range muito já alongado, né? Passou da média, né? sim, E juntou, né? Aí juntou a VWAP, né? Aí certo. juntou igual esse meu ponto ali de final. Aí eu olhei o passado ali também, eu dei uma olhada e tal. Então aí eu juntei, falei, poxa, já passou da média de descida, né? Sim, Já tá juntando, então eu juntei vários fatores para tentar entrar na compra ali. Aí eu entrei com um pouquinho de contratinho ali e tal, e ele andou até bacana, fiz uma parcialzinha, foi jóia no final do dia ali, entendeu? ah, legal. Lógico, juntando com, aí eu dou uma olhada em volume também, dou uma olhada, eu também uso um pouco de MACD, alguma coisa assim também. E aí eu Aham, juntei vários fatores para tentar aumentar um pouco a probabilidade de dar sucesso, né? entendi. E o meu stop ficou bem curtinho. Ah, legal. Você fez uma compra. Isso ali, quer ver onde você mexeu a seta aí? Aham, Isso, ah, por tá. aí. Aí eu Entendi. fiz um pouquinho, aí eu executei um pouco todas ali, aí eu zerei. Aí esperei mais um pouquinho, aí mais ali no finalzinho da tarde, eu dei uma riscadinha ali mais em cima, mas aí entrei com menos. Mas no topinho ali, no fundinho melhor ali, eu entrei um pouquinho mais pesado. Entendi. Aqui existe realmente é, algo que assim tem o order block aqui, ó, O meu, mas não, o meu tá mais para baixo, This meeting is being recorded. tá mais para baixo. Marcelo, mais para baixo um pouquinho. Na É, verdade, ele começa um pouquinho mais para baixo. Aí, aqui? é. Daí, Entendi. daí do começo do candle. Ah, tá. Entendi. É que porque geralmente acabo marcando esses order blocks, assim que você fala, eu pego o último candle da descida, então a gente monitora nesses candles Sim, faz e mais longo. é, Isso. É, e acabou ele dando até um pullbackzinho aqui, ó, e ele volta bem em isso. cima da linha do order Da block e linha. depois ele É, sobe, né? isso. Isso é É uma válido operação que também. acaba funcionando contra a tendência, mas são melhores quando está na tendência realmente, né? Eu Sim. prefiro tendência do que operar contra a tendência. Mas Porque teu MACD ali, você pode ver ali que ele estabilizou ali, né? Ó, ali, ó, sim, ele né? No final, ficou praticamente zero aqui. na verdade, eu dei uma arriscadinha, né? Porque ali ele tava, não sabe se vai para cima nem para baixo. Aham. Mas eu falei, tô juntando esses fatores, seja o que Deus quiser. Realmente aqui o meu MACD ele já estava mostrando que tinha uma exaustão na. Deixa eu fechar aqui. Ele acaba mostrando para mim aqui, ó, que a venda já tinha exaurido, né? Tanto É. que ele já começa a pintar os candles de vermelho aqui, posicionando provavelmente uma possível compra aqui, porque ele já está quase, o vermelhinho aqui tá bem pequeno. Porque se você for analisar aí, porque você usa ali 5 de média lá, né? Como que tá lá? Oi. 72, Eu, 17. isso, no meu aqui diz sim, 72, É. 17, Quer 17. ver? Aumenta ele um pouquinho aí. Esse MACD aqui foi eu que acabei criando, né? Porque ele me mostra Então, alguns pontos diferentes. você viu que ele criou uma divergência aí? Aqui, né? Você vê, ó, vem para a esquerda aí, para esquerda. Ah, Ó, nesse maior aqui, ó, aqui? esquerda, mais esquerda. Onde tá Ah, verde e azul? Aqui. tá, Isso. Pode ver certo. que já tá começando a divergência aí, Ah, sim, porque, essa né? divergência aqui tá bem nítida, né? Você fala É, aqui, né? A perda de é, força, né? tá perdendo força, entendeu? Sim, sim, Então, aí chega lá no topinho, ó, perdão, no fundinho, você vai ver que ele já tá para cima do zero, sim, né? Então ele tá sim, para sim, cima do zero. E no gráfico, o fundo, ele tá mais fundo que lá os outros fundos, né? sim, sim. Então ele ocorre essa divergência. Para quem nunca ouviu falar e quem mexe com MACD, é um toque até bacana. Marcelo, Ah, Lógico, é legal. juntando Mas a com outros gente não pode fatores. levar só o contexto do MACD, tá? Porque eu já vi É, o MACD aí que muitas vezes ele mostra divergência, mas o mercado continua. sim, sim, né? É uma soma, né, Marcelo? Sim, No caso aí, o meu MACD está diferente do teu. Mas, assim, são vários fatores para ter, né? sim, Pra... sim. ô Marcelo, Vamos lá. em relação a timing de entrada, Aham, eu vi aí que você tem alguns, o próprio MACD, acúmulo de agressão, a diferença de agressão, quantidade de agressão, sim. as plotagens aí no gráfico. Então, queria que você compartilhasse com a gente
quando você decide fazer uma entrada, o seu olho está batendo o que para você sentir que está seguro para você entrar? Então, cara, eu uso muito essa parte de análise técnica, todos esses percentuais aqui que eu acabei criando, né? E olho também muito fluxo, né? Esses percentuais você criou é o que? Quer Na traduzir pra realidade, gente? então, esses percentuais aqui, ó, que eu criei, que ele vai marcando aqui no gráfico, Hum, nada mais é do que a agressão. Eu estou medindo a força do comprador contra o vendedor, né? Então, o que ele vai me mostrar acima de 55% quando os vendedores estão ganhando ali, ele coloca em cima do candle, né? Ele vai colocando aqui em cima do candle. Deixa eu aumentar isso aqui, tá muito para ficar mais Isso. fácil de vocês visualizarem. O que eu começo a ver é que os vendedores eles acabam ganhando na a guerra de braço aqui, tá vendo? Ah, Então, ah, nas então ele vai marcar porcentagens. os percentuais, né? E aí eu começo a ver força aqui também, ó, na agressão diferencial, a gente começa a ver ele ganhando, os vendedores também estão ganhando aqui, tá vendo? Isso aqui nada mais é do que a agressão lá, o do volume, né? índice. O volume de agressão, tá? Isso aqui nada Tá. mais é do que o volume que a gente tem, só que ele pinta quando o vendedor tá ganhando, ele fica vermelho, quando tá verde, quem ganhou foi o comprador. Esse cara aqui eu acho bem bacana, porque ele vai mostrando que o vendedor está ganhando força, ele vai mostrando nessas barrinhas, ó, que se a gente pegar bem aqui nesse topinho aqui, ó, onde surgiu uma oportunidade, a gente viu que tinha vendedores aqui trabalhando, né? E aí começa os Uhum. vendedores a ganhar. E aí ele começa a me dar tranquilidade para o trade, porque eu começo a ver que os vendedores estão batendo muito mais forte. E aí, quando eu começo a ter uma barra bem maior do que essas outras aqui, e aí ele entra percentuais aqui, vendedores maiores, a 60% e tal, eu vejo que o mercado tem força para andar para baixo. Né? Então, é Legal. meio assim, eu tô tão acostumado a olhar isso, porque eu já utilizo esses indicadores há muito tempo, mas eu acabo olhando um conjunto de coisas aqui, né? Eu olho os percentuais, Uhum. eu olho a agressão aqui dos vendedores contra os compradores. Aí eu vou dar uma olhada lá no. Eu olho os estrangeiros, acompanham muito, tanto que eu pinto eles na tela. Deixa eu até compartilhar com vocês aqui. Deixa eu passar isso aqui. Deixa eu duplicar uma Eu tela. estou sempre acompanhando as suas livezinhas no Instagram de manhãzinha, quando você passa ali o panorama de mercado. Aham, Aquelas ferramentas dos estrangeiros, para você ver, você vê do Profit mesmo? é do Para você Profit. Eu ver vou a mostrar. posição dos estrangeiros. Eu vou mostrar aqui para vocês. Inclusive é ela que eu vou colocar aqui. Deixa eu achar. Ah, tá, Aqui. tá. Então, ó, o que eu faço é colocar esse Times in Trade. Nossa, ele ficou bem embaixo. Como eu tiro isso aqui? Ah, bom, ele ficou bem aqui. Mas o que que eu vejo, né, nessa situação? No início do dia lá, ou até mesmo antes de entrar no trade. Eu Uhum. pinto, tá vendo? Ó, os estrangeiros, tudo de azul aqui. Então, me mostra somente a posição dos estrangeiros. E aí o que eu vou olhar é se os estrangeiros estão mais vendidos, principalmente o BS, JP Morgan, a Morgan, tá vendo? A Morgan terminou o dia muito vendida. E eu dou uma olhada se esses caras estão indo mais para o lado vendedor ou comprador. Então, todo aquele acúmulo que a gente tem aqui, né, que tem no Dash lá, que é muito legal, cara, né, que a gente tem esse cara aqui, isso aqui é de ontem, tá? Esse print de tela aqui. Uhum. É, eu acabo olhando lá nos estrangeiros individualmente como eles estão reagindo. Então, se começa no Dash, eu começo a perceber que esses caras aqui estão saindo da compra, por exemplo, e eu estou vendo lá o BS tirando a mão, JP Morgan, e esses caras estão vindo diminuindo a mão. Para mim é um parâmetro que muitas vezes até os estrangeiros ainda estão comprados aqui, mas se a gente vê uma situação onde está a probabilidade de começa a diminuir e está para venda, todos esses caras aqui, e a gente tem outras coisas que a gente tem que olhar, que são se está acima ou abaixo dos 50%, da VWAP e tal, e se ele está chegando naquele ponto lá, eu começo a pensar, por exemplo, numa venda, entende?
eu já começo a, mas eu olho muitos parâmetros individuais também. O dashboard, para mim, é uma ferramenta show de bola, assim, a gente consegue ver um todo do mercado, né? O macro. Uhum. Mas aí depois eu acabo dando uma olhada nessa parte micro mais do mercado, que são os estrangeiros individualmente, são as top 10 lá, principalmente Vale, Petro, né, que tem os maiores pesos, se elas estão perdendo Sim, força também, né, sim. então a gente vai analisando todo esse contexto do mercado para poder ter uma tomada de decisão. Até por isso que É, muitas vezes eu acabo entrando nessas regiões de 38% aqui e acaba dando certo, porque eu estou vendo que eu estou a favor de todo mundo do mercado, né? é verdade. Essa Fibo que vai andando como se fosse a da Quant, Aham. é sua própria ou tem também no Profit, uma Não, ferramenta? todas essas ferramentas, a não ser as VWAP, ajuste, essas coisas Sim. aqui, mas todas essas ferramentas aqui são todas minhas próprias. Mas isso aí eu posso compartilhar, depois eu até mando para vocês, se vocês quiserem. Ah, eu te É. agradeço. Se Eu você mando no puder Ah, grupo mandar, lá. eu quero sim. Tá? Eu posso mandar lá para vocês sem problema nenhum. Eu não tenho direitos autorais, não. Eu criei porque me facilitou. Facilita muito, Né? porque você já está vendo, a gente acompanha o Dash, mas a gente olha muito o nosso gráfico. E só o percentual de FIBO é muito importante. Ah, sim, com certeza. Pois é, mas eu já estou nesse mercado já há 4 anos e eu vim do fluxo. E vou Aham. falar para você, não tem 15 dias que eu estou lá na casa dos meninos do dashboard aí. Uhum. Cara, isso me deu uma tranquilidade tão grande para operar que eu já estou uma semana assim fechando positivo, coisa que eu não fazia antes, entendeu? Porque o Show. fluxo, para quem é só fluxo, cara, o fluxo é complicado, entendeu? Sim, sim, Mas assim, depois que você pega a análise gráfica aí, igual aí, com o fluxo, cara, é uma coisa complementa a outra, entendeu? com Então, assim, certeza. essa ferramenta ali, cara, acho que foi o melhor investimento que eu fiz aí nesses 4 anos de mercado que eu tenho, foi a melhor ferramenta que dá muita Eu tranquilidade para não. você operar, cara. Ah, sim. Eu não tenho dúvida nenhuma. Quer ver? Eu vou até interromper essa tela aqui, vou mostrar para vocês a outra. É que é uma tela bem grande aqui, mas eu vou mostrar para vocês a tela que eu uso diariamente para operar. Cadê? Aqui, ó. Ah, 34 polegadas? não, dá, acho que é 50, sei lá, é um monitor da Samsung, cara, gigantesco aqui. Não sei se é É, 49, mas é aqueles widescreen, né? sei. Então aqui, ó, eu tenho muita, é que ficar pequeno aí para vocês, né? Não sei se vocês estão vendo a minha tela aí. Não, você está arrastando. É bom, pelo menos para mim você está arrastando e eu tô vendo ela Não, tamanho real, só que eu não tô vendo ela como um todo, não. Não? Não. é o que tá Eita. aparecendo para mim aí tudo aí. É do gráfico aqui, no caso, até aí do outro lado, aí do lado esquerdo aí, tá a sua tela de cotação, né? De uma ponta na outra, é isso? Ah, tem aqui a tela de Ah, eu, cotação. eu que. Isso. Eu dou zoom. Ah, pronto. ah, Eu dei Ctrl e o scroll look aqui, aí eu vou eu controlo o tamanho. Ah, legal. É, não, eu tô Agora vendo eu tudo também. entendi. tá vendo? Então eu utilizo, eu não sei como vai ficar para vocês aí se vai ficar ruim, mas o que eu utilizo é bem a tela de cotação e tem as minhas blue chips aqui, né? Que tem Vale, Petro, YouTube e tal. Então eu dou uma olhada muito individualmente nelas, nos percentuais, como elas estão. Muitas vezes vou até para o gráfico, até deixo aqui, né? Os gráficos de Petro, Vale, dou uma olhada nelas, porque para mim são as de maior peso. Esses que estão apagados aí são dois times. Esses daqui? Embaixo aí, debaixo No meio da tela. dos rank, são dois times. Não, não, aqui então, tá, os time frames, né? Aqui É, eu utilizo 30 minutos e 15 minutos. não, eu falo aqui, essas duas ferramentas que tá escura aí, é os times em trade, Qual escuro aqui? embaixo dos seus rank de corretor aí. Ah, ranking de corretora. Ó, Os pega o rank, relógio. Vai no relógio, põe o Ah, mouse em tá, cima do relógio, aí você desce para baixo. isso, tá. essas duas. Aí Essas tem daqui, dois, essas daqui. aí tem dois espacinhos no meio aí, ó. Espacinho no meio. Tô Quer ver, meio. ó? Ah, Põe o mouse em cima do relógio. tá aqui. Tá em cima do relógio? Tá aqui, ó. Agora desce Ah, até aí É tem embaixo. lá embaixo. Aí tem
tem ali as corretoras, né? Isso. Vai descendo, desce, desce, Aham. desce, 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 desce. Aí. O que é isso aí? Ah, tá. Não, então aqui é o Times livro de ofertas. Ah, Ah, tá. tá. É o livro de ofertas aqui, porque o que eu olho é que agora eles não estão ativos, né? Sim, sim. É. Por isso que eu É, perguntei. então, Aí você aí acompanha o mini e o cheio. é o mini e o cheio. Porque E eu aí o que eu tô. vejo e aqui eu marco também eles de azul. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Ah, eu já sei, vou colocar um replay aqui. Eu tô sofrendo, cara, porque assim, eu opero com o Profit Pro. E aí agora eu tô operando pela Flood. E aí eles me mandaram. Aí eu acabei contratando o Profit On. E aí não tem, no caso, time day trade, pra você estar acompanhando, né? Aham. Então é complicado. Tô apanhando pra caramba. Deixa eu colocar aqui o Infute, que ele tem mais volume. Quer ver, ó? Aí eles vão funcionar também. Carregando. Tá carregando, tá meio lento aqui, vai estar carregando. Aqui tá com o zoom aberto, também pesa. Tá bem pesado, né? E Eita, tá você lentinho. acompanha alguma coisa de dólar ou não, ô Marcelo? Acompanho. Eu tenho aqui, né, muita coisa de dólar nessa aqui eu tenho um outro notebook aqui, que eu tenho a tela do dólar também. Eu fico olhando a tela do dólar também. Mas só para acompanhar ou opera? Não, eu opero também. Eu opero Você dólar usa e você usa o Dash do dólar ou não? uso. Caramba, cara, eu tentei usar o Dash do dólar, vou confessar para você que eu falo assim, cara, ele não é igual o Dash do índice, que é mais, sei lá, mais lento, talvez. O do dólar, ele é muito estranho, cara. É que o Eu dólar é não me mais adaptei. técnico, né, para operar assim. Ele é bem técnico. E ele bate em algumas regiões lá, e muitas vezes, e o grande problema do dólar é que você tem que ter paciência, né? Porque muitas vezes ele fica travado numa região e não anda, não anda, não anda, daqui a pouco ele dá uns tiros. É. Hoje eu fiz um girinho no dólar. Achei umas regiões lá, compra e vende. Já Aham. saí também. Nossa, tá demorando pra caramba pra carregar. Será que tá com problema lá? Minha internet tá. Não, não, Marcelo, é porque o zoom pesa também. É, Fica tranquilo. E ainda se adiantou o relógio. é que eu queria colocar já volume na tela, Sim, mas sim. Já ele enche. tem que mudar de. Vou fazer uma coisa aqui, mexer no meu. Eu acho que a gente vai ter que fazer essa live por capítulos. Ah, sim, hoje a gente acabou se perdendo bastante, mas eu acho que foi É, bom, cara. A gente tá trocando bastante ideia aqui. Eu acho que estamos trocando bastante experiência. sim, com certeza. Já são 8h40 da noite, a gente vai ter que daqui a pouco dar uma encerrada nela aqui. Só vamos tentar finalizar isso aqui, deixa ele tentar carregar. Eu tô de plantão aqui, dando uma escapadinha aqui, só de. Acho que vou ter que desligar o áudio aqui. Ah, Rapaz, eu fiz um curso esses dias. Hum, Eu entrei, veio um cara na minha cidade e tal. Aí, aí eu conversei com ele, né? Ó, fulano, tal, seguinte, cara, eu já opero ponto, tal, tal. Você falou para mim que no último dia aí é um negócio que é realmente o, a jogada, que você tem estabilidade e tal. Ser sincero comigo, grande. É, é um trem surreal, porque, bicho, eu já vi muita coisa e tal, eu vou pagar esse curso e tal. Aí falou, não, pode vir, tá, tá, tá. Aí, tá, beleza, fiquei lá. Cara, sabe o que que ele passou? é, Assim, eu tô com uma, tipo assim, eu já sou mais macaco velho e tal. Eu aham. fico ali com as pessoas que fizeram o grupo, o curso, do nada, estão lá perdidas ainda.
Ele me passou o seguinte setup. E quando o BS XP está comprada Aham. e Bradesco e UBS está vendida, o mercado vai cair. Hã? E ele joga essa questão, que o XP é pessoa física, Certo. e a pessoa física vai junto, vai contra os institucionais. Num certo ponto teórico, beleza. Mas o gráfico ali, na hora que ele põe lá no saldo de agressão, que tem o gráfico que mostra que a UBS está lá embaixo e a XP está lá em cima, até ela concluir o movimento mesmo, por exemplo, vamos falar que o movimento vai cair, seja lá, cara, demora um pouco, tem um certo delay ali. Velho, e ele passando aquilo para aquelas pessoas leigas, velho. Cara do céu, eu falei, bicho do céu, não é possível. E teve um dia que eu retruquei ele na sala, falei, cara, mas cara, tem hora que a XP tá lá em cima e o mercado tá lá em cima. Às vezes alguém está realizando, alguém está comprando, às vezes, em outra ponta, porque às vezes o Santander, ou o Bradesco, o BS, ela também, ela está vendida, mas ela está comprando em outra ponta. Então, como que você me joga? Isso aí é um crime, cara, que você está fazendo. E, rapaz, deu um quebra-pau lá. O que eu Meu, rapaz. costumo ver assim é que funciona muito bem a gente acompanhar os estrangeiros, porque geralmente eles estão na ponta certa do mercado, né, na tendência Sim, certa. Mas o que sim, você falou é uma real, o que pode acontecer, e os bancos eles trocam realmente, né? sim. O banco precisa fechar um contrato futuro lá, porque eles estão financiando, sei lá, alguma importação, exportação, estão fazendo alguma coisa, e muitas vezes eles acabam usando outros É, bancos para fazer o lado correto lá da. porque quer ver, o Marcelo, aproveitar rapidinho aí, tá vendo ali, ó, vai ali na evolução do tempo ali, ali no gráfico teu ali das operadoras ali. Aqui você fala. Isso, Deixa põe eu a achar. evolução. Aí, Certo. isso. Ah, tá. É que aqui não vai funcionar. Peraí. Ué, tá dando a mesma coisa. Você tá falando esse aqui, né? Ó. É porque que você vai ter que puxar ele, vai desconfigurar a tua tela aí. Se vocês em casa aí puder depois olhar, É você isso vai aqui ver que você lá. quer ver. Isso, é. Aí ele fala, por exemplo, que tá, a XP tá aqui embaixo vendendo e a UBS, o Bradesco tá lá em cima comprando. Beleza, tem hora que dá certo. Tem hora, não vamos negar. Mas cria um viés na cabeça das pessoas ali que eles sempre vão olhar isso, entendeu? Porque às vezes, de repente, o Bradesco e o BS está lá na outra ponta compradora e a XP está aqui embaixo, eles vão Uhum. fazer, eles vão fazer os lucros deles, vão largar um pouco a mão, entendeu? Sim, sim. Porque é diferente a gente ver estrangeiro, do jeito que a gente olha aí, igual você tem marcado ali, igual tá lá no Dash, do que olhar dessa forma aí. Essa forma aí é criminosa. Eu acho que cada um tem sua análise, né, cara? Eu, Né? eu não consigo olhar dessa forma que você está falando aí. Não, é impossível. Assim, eu já testei um monte de vezes, eu olhei e falei, rapaz, é impossível. Esses caras vêm só para enganar as pessoas, tá? Sim, Não, é verdade. não dá um fundamento correto. É. Então, vamos voltar um pouquinho só aqui no livro de ofertas, né, que vocês queriam ver. O que que eu Isso, vejo, né, cara? Eu vejo muito esses pontos aqui. Deixa eu dar uma pausa. O que que eu acabo vendo? Tá vendo? Ó, 130 mil, que é uma região bola, né? E olha a quantidade de contratos que tá aqui, ó. Tá vendo? E eu costumo marcar de azul, assim, acima de 2K, geralmente eu deixo configurado para marcar de azul. Acima de 1K de amarelo e a de, acho que de 200, ou de 500 até 1000, eu deixo marcado de cinza aqui. Então ele começa a me chamar a atenção, né, esses pontos. E aí eu vejo que são regiões de suporte ou resistência ali. E eu e não. Marcelo, Sim. esse, esse é do Mini ou do Shein, esse aí? Esse aqui é do mini. O do cheio não tá porque não tá no replay, né? Sim. Ah, tá. Tá? Então, como executei o replay do Mini, ele só está mostrando do Mini aqui mesmo. Entendi. Então, é isso. Eu acabo olhando muito esse cara aqui por conta dessas regiões, né? Que eu vejo ele marcando aqui na venda, na compra. Então,
Ou aqui pode ser um lote fake, né, no 130 mil, mas aí eu vou ver o comportamento de mercado e toda uma estrutura do mercado na hora que estiver chegando ali perto. Pode ser um lote fake que eles estão chamando o mercado para aquela região, ou se realmente é um stop ali que vai bater e ele pode sentir muita resistência nesse ponto e até ele conseguir romper. Muitas vezes aí você olha, como eu falei anteriormente, a gente acaba olhando uma VWAP ou acaba olhando um ajuste, alguma coisa, de repente se 130 mil pontos ali, que tem muito lote, está batendo com uma região dessa, se eu estou, por exemplo, numa compra ali, né, e tem lote vendedor nesse ponto, eu acabo entregando lotes ali para o mercado ou até encerrando a posição por conta disso, entende? Entendi. Ou se eu vejo que tem muita agressão, né? Por exemplo, tem esse lote grande lá, mas a gente está vendo os estrangeiros estão rapando tudo e estão levando o mercado para cima. E ele está próximo de como já aconteceu uns dias atrás aí, que eu vi próximo do ajuste e tinha lote lá, mas os estrangeiros estavam muito forte, as ações subindo. E eu falei, meu, vai romper o ajuste com tudo, vai. E não deu outra, né? Na hora que ele rompeu, ele deu um tiro para cima. Então, é isso que eu acabo olhando, entende? Entendi. Então, tem todo um Legal. contexto, né, de mercado que a gente tem que olhar para a gente poder tomar uma decisão realmente. E os pontos no gráfico são realmente esses pontos que eu falei, a região de 50%, VWAP, ajuste. Agora, para executar uma operação, e ainda mais para quem opera pequeno aí, os melhores pontos para a gente entrar numa operação realmente são os pontos dos 50%, da VWAP diária, né? São os melhores pontos para a gente poder executar uma operação de compra aí, para administrar o trade e até para não passar calor, né? Porque quando a gente está com pouco contrato, não adianta a gente fazer aumentando a posição devagar ou fazer até como a gente já conversou. Então, a gente acaba fazendo uma compra na região de 50% e a gente acaba nem passando calor, porque a gente percebe muito que quando ele bate nessas regiões, ele acaba não conseguindo romper e volta ou para o lado da compra ou da venda aí. Isso. Certo? Quem mais aí, Kevin? Deixa eu ver aqui, dar uma olhada aqui no... no chat está tranquilo. Marcelão, só agradecer aí mesmo, cara, porque assim, hoje em dia a gente que tá nesse, igual eu já estou há um bom tempo aí, e dificilmente alguém se propõe, assim, a abrir o seu operacional, a falar, pessoas que realmente estão vivendo verdade. disso daí, né? Para nós, para mim aqui, eu sou de Rondônia, cara. Então, esse aqui, Legal. para mim, aqui, isso aqui é só igual, assim, é igual caviar. Só ouvi falar o cara que vive de mercado, entendeu? Rondônia, nós tá aqui no fim do mundo, Sim. entendeu? Então, assim, é muito prazeroso, assim, ter pessoas igual você, assim, que compartilha, que tenta ajudar, né? Que de certa forma, assim, ajuda bastante, né? Então, é só agradecer mesmo. Tá? Eu tô de plantão hoje, daqui a pouco já tô saindo também. Mas, assim, um abraço aí para você, que Deus abençoe você, sua família e todos nós aí, que Deus possa nos abençoar e que nós consigamos aí galgar aí nossos objetivos aí, né? Sim, com certeza. Acho que todo mundo pode, a gente tem que estudar bastante e desenvolver o nosso operacional, mas acho que esse mercado é para todos e a gente consegue devagarzinho aí, entendendo nossas fraquezas Sim, sim, e contornar, porque eu acho que o que a gente tem que trabalhar muito é nosso psicológico, exatamente. eu acho que é o principal de tudo aí para a gente conseguir ter sucesso no mercado. É isso aí que eu brinco, né? Brinco com meus amigos aqui do serviço aqui. Eu sempre falo, pô, eu sou um cara meio burro, mas eu sou um burro dedicado, porque eu estudo muito, entendeu? Então tem 4 anos que eu tô nisso aí, mas é 4 anos estudando, né? Me dedicando, entendeu? Mas acho que o fator que mais pega aí, que acho que a chave não virou ainda, é a questão psicológica mesmo, entendeu? Essa questão de ansiedade. Mas a gente tá trabalhando isso aí, e esse último ano para cá tem sido bem melhor, graças a Deus. Legal, cara. Muito bom. E o filho tá no mesmo caminho? Hã? O Meu filho? filho, tem o Murilo Aguiar aí, meu filho, ele É, tá, eu tô vendo ele falar aqui, tô falando com ele. ele tá querendo entrar nesse mercado, ele até estuda aqui de vez em quando comigo, brinca, tenta entender um pouco, né, mas eu acredito que ele vai seguir o mesmo caminho. Eu espero, né? Tá certo. Tá certo? Deixa eu ver quem perguntou alguma coisa. Alguém perguntou da minha live de manhã. Na realidade, eu não faço live, eu não sei quem foi aqui, eu perdi. Na verdade, eu falei só a questão, né, eu falei, como se diz, eu pronunciei errado aí, né? Não era uma live, é só você passa no seu Instagram lá
o feedbackzinho do mercado na parte da manhã, né? Então, o que eu costumo fazer é dar uma olhada no mercado, né? Antes da abertura, inclusive. Aí depois eu espero um pouco o mercado andar para ver se realmente tem alguma... Para dar uma confirmação maior, né? E dar uma olhada realmente depois que os estrangeiros já estão gastando dinheiro, estão lá entrando para venda ou para compra. E aí eu faço uma análise lá umas 9h30, mais ou menos. Eu coloco lá no meu Instagram para dar um norte, né? Para todos que tá junto comigo aí, para ver se a gente ajuda um pouquinho. Ô, Marcelo, É, você opera só a partir das 10? só a partir das 10. O índice, tá? O dólar, o dólar eu opero antes, mas geralmente eu costumo operar dólar depois das 9h30, 9h40. Eu espero pelo menos uma meia hora aí para poder operar dólar, Entendi. depois da abertura. Mas eu sou muito focado no índice. O dólar eu opero menos que o índice, tá? Então, tranquilo. Eu acho que é isso, né, galera? Por hoje. Até a É próxima. isso Já vou aí, mas marcar valeu, Marcelo. a Obrigadão próxima. aí. Boa noite aí pra você, boa noite, pessoal aí, tá? Amanhã nós estamos juntos lá na sala, né? Amanhã cedo Isso, nós estamos lá. com Vamos lá certeza. acompanhando a plataforma dos meninos lá e tentar buscar um dinheirinho amanhã. Se Deus Com quiser, vai dar certeza. certo. Amanhã, acho que a previsão de amanhã, dessa quedona toda aí, pode ser um mercado mais travado, né, Marcelão? Cara, eu acho que Forte na assim, queda, né? se a gente olhar, vamos puxar aqui para trás, ó, ele fechou bem numa região que a gente tem Um acúmulo passado aí, né? tá vendo? A gente vai ter ele pode até voltar aqui, eu acredito, mas nós temos um acúmulo aqui. Desculpa até a tela ficar simples. Sim. Nós vamos ter uma região de acúmulo aqui. Então ele pode ficar tentando bater aqui, bater cabeça, tá? Eu estou fazendo uma análise rápida aqui. Ficar batendo cabeça e não conseguir romper e acabar consolidando realmente. Como ele pode voltar para voltar a subir aí e despencar, porque o mercado é futuro, a gente não tem muito como analisar agora, Exatamente, né? Mas eu acredito que possa sim dar uma consolidada, até porque ele está devendo essa consolidação, né? Ele tem andado bem esses últimos dias aí. Sim. E geralmente se começa a entrar gente grande no mercado e começam a brigar. Então é assim, uma dica que eu dou é, vamos tentar operar sempre a favor da tendência, olhar se as ações e os estrangeiros lá estão trabalhando para o mesmo lado. E aí eu acho que vale a pena arriscar. Agora, quando os estrangeiros estão contrários às ações, se a gente vê esse cenário amanhã, tem que ter cautela, tem que tomar cuidado, gerenciar o risco, não pode criar viés, porque muitas vezes se as nossas ações aqui estão subindo, os estrangeiros estão vendidos, trabalhando vendido lá, é uma situação que geralmente consolida o mercado, né? Então tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Sem muito viés. Sem muito Isso viés, não aí, pode isso criar. aí. Isso aí. Eu acho que é isso por hoje, gente. Vamos. Valeu, Mas valeu, gente. Muito pessoal. Boa obrigado. noite aí, vou chegar lá. Parabéns Obrigadão aí. aí. Até mais, tá? Obrigada, Marcelo. Valeu. gente. Abraço, bom Valeu. descanso aí para todos. Abraço, Marcelo. pessoal. Vamos marcar a próxima, aí a gente vai se falando no grupo, tá bom? Muito obrigado por hoje aí, beleza. galera. Obrigada, pessoal. Um abraço. Valeu, um grande abraço a todos aí. Fiquem com Deus. Amém. Amém, amém. Tchau, tchau.